Desvincular 8% dos precatórios do Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, para uso na alimentação dos alunos da Rede Pública Municipal de Feira de Santana. Essa foi a manifestação que o Ministério Público Federal enviou à Justiça para que o município comprove, por meio de documentos, a efetiva destinação das verbas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Procurador da República, Samir Nachef, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, senhor Samir. Bom dia, Jefferson. Bom dia, senhor Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. Essa manifestação refere-se ao município de Feira de Santana, mas pode haver iniciativa semelhante, extensiva aos demais municípios da Bahia? Pois não, Jefferson. Sim, é possível sim. O Ministério Público, ele adotou esse posicionamento numa ação específica do município de Feira de Santana, tá? Mas nada impede que os demais municípios pleiteiem, né, peçam a utilização dessas verbas que se destinam à educação, excepcionalmente para fins de merenda escolar, em virtude dessa pandemia do coronavírus que está impedindo os alunos de frequentarem as aulas e, consequentemente, de ter acesso à merenda escolar, que, na verdade, Jefferson, não é uma simples merenda, né? É uma verdadeira refeição. E essa ação, ela é bem específica, desvincular 8% dos precatórios do Fundef para merenda escolar. Isso. Jefferson, o precatório do Fundef, ele, na verdade, são verbas que são destinadas aos municípios para se aplicar na educação. Esse precatório do Fundef, que normalmente a gente chama, na verdade, foi um erro de cálculo da União, do governo federal, no repasse de verbas, que acabou por gerar um crédito muito grande para os municípios. Só para você ter ideia, o município de Feira de Santana, no momento do ajuizamento da ação, ele tem disponível em caixa 250 milhões para serem gastos do precatório do Fundef para serem gastos na educação. O que o município pede é que, excepcionalmente, ele seja utilizado na alimentação escolar nesse período de pandemia, né? Partindo sempre da ideia de que o destinatário dessas ações em educação é o aluno. Então, diante de uma situação que o aluno corre risco, inclusive, de vir, mais do que razoável que você aplique essas verbas na merenda escolar. Já existem casos semelhantes sendo julgados Brasil afora? Jefferson, isso é o seguinte, muitos municípios têm pedido essa desvinculação, né, de você utilizar verbas com outras finalidades para se aplicar na merenda escolar, para se aplicar também no combate ao Covid, de uma forma geral. Isso, lhe digo de antemão, não pode. Existe uma regra de ouro na administração pública que, quando uma verba ela é destinada para um fim, você não pode usar ela para outra coisa. Então, por exemplo, a verba da educação não pode ser usada para a saúde. A verba da saúde não pode ser usada para contratar o São João, né? Mas o que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, né, e é partir desta decisão do Supremo Tribunal Federal, e diversos municípios têm ajuizado ações nesse mesmo sentido, é que, diante de uma situação de pandemia, onde existe um risco eminente à vida das pessoas, é possível se flexibilizar essa regra de ouro, no sentido de que você não pode usar uma verba com um fim para uma outra finalidade, especificamente em situações pontuais para se proteger a vida das pessoas. No caso aqui da merenda escolar, não tenha dúvida que é possível sim você aplicar verbas do Fundef, verbas da educação, para a finalidade de merenda escolar, né? Como eu falei há pouco instante, a merenda escolar ela não é um simples lanche, é uma verdadeira refeição. Em algumas zonas carentes, inclusive, ela é a refeição mais nutritiva que a criança tem ao longo do dia. Muitas vezes é até a única. Então, partindo dessa premissa maior de que é o direito à vida, o Ministério Público Federal entendeu que é possível, sim, você aplicar essas verbas do Fundef que se destinam à educação numa situação excepcional de gasto com merenda escolar, né? A educação, ela serve, o destinatário das ações de educação é o aluno. Se você não tem um aluno, se ele está passando fome, se ele está numa situação de vulnerabilidade, você perde até o sentido de fornecer a educação.
Quando há uma proposta de uso de recursos para a alimentação das crianças e adolescentes que estão fora da escola, aqui em Salvador, por exemplo, há a distribuição de cestas básicas. O governo do estado propôs o pagamento de uma espécie de auxílio para os estudantes da rede estadual de ensino. Como é que funciona do ponto de vista legal o não fornecimento da merenda escolar dentro do ambiente escolar, mas em outro tipo de momento, como, por exemplo, a distribuição de cesta básica ou de recursos? Isso é previsto legalmente? Como é que funciona? Olha, recentemente, agora no mês de abril, foi publicada uma lei federal 13.987. Né? Essa lei ela tem um caráter temporário e diz que, diante da situação de pandemia pelo Covid-19, os municípios eles podem fornecer a merenda escolar fora do ambiente escolar, né, in natura, você fornecer diretamente os gêneros alimentícios para os estudantes. O que acontece foi que o município de Feira de Santana, ele explicou isso na ação de uma forma bem didática. Acontece que as verbas destinadas pelo governo federal à merenda escolar, se você pegar ela individualmente, o número é muito baixo, né? Dá em média de R$ 6 a R$ 20 por aluno por mês, o que é totalmente inviável para se manter a alimentação desse menino. Só é viável porque o município ele compra no atacado. Né? Ele faz uma grande compra e, consequentemente, ele consegue comprar os produtos por um valor muito baixo. Como não tem como fornecer merenda para esses alunos de uma forma segura, de uma forma que evite o aglomeramento de crianças, a proposta do município foi criar um cartão de débito pré-pago, no qual mensalmente seria destinado o valor de R$ 65 para cada aluno por mês, para ser gasto exclusivamente com alimentação. Essa é a proposta do município, que visa atender os 51 mil alunos da rede municipal. Só que para isso, né, para que possa ser atingido esse valor de R$ 65 mensais por aluno, o valor, a verba da merenda escolar não é suficiente. É necessário o complemento por esse precatório do Fundef. O município pediu mais cerca de 8%, que dá mais ou menos 20 milhões de reais. Foi essa a proposta do município para poder satisfazer a merenda escolar. Agora, a gente sabe, o Fundef, ele é voltado para o direito à educação. Até que ponto essa flexibilização dos recursos do Fundef pode comprometer exatamente esse direito à educação? Pois bem, essa é a pergunta do momento, né? É a pergunta de 1 milhão. É possível você flexibilizar essas regras, né? Essas regras, elas existem, essas regras de finança e de orçamento público, elas têm uma finalidade. Além da questão, obviamente, da transparência e da fiscalização, a finalidade dessa vinculação é garantir direitos fundamentais básicos, né? Obrigar que o gestor ele aplique essas verbas na educação, na saúde, na segurança, que são, por conta de uma escolha feita pela Constituição, os direitos e garantias fundamentais. Só que acontece o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma ação relacionada à lei de responsabilidade fiscal, o Supremo entendeu que, diante de uma situação excepcional, você pode flexibilizar e não afastar totalmente essas regras, né? Então, assim, se você parte da ideia de que a finalidade dessa vinculação de verbas é garantir direitos e garantias fundamentais, você pode entender que é possível, sim, diante de uma situação mais grave da epidemia, você fazer essa desvinculação, não total. Nesse caso dessa ação, o município ele não pede a aplicação integral do valor do precatório do Fundef, mas ele pede apenas 8%, que é, no entendimento do Ministério Público, uma destinação razoável. Ele não está pedindo para gastar todo o dinheiro, mas sim uma porcentagem, e esse dinheiro não vai ser aplicado em outras finalidades, mas na merenda escolar, que necessariamente está ligada à educação. Então, como eu falei no começo, existe uma regra de ouro, que é uma verba
que tem uma finalidade não pode ser usada para outra. Mas uma leve flexibilização é possível, sim. Qual o critério que foi utilizado para se chegar a esses 8%? É o seguinte, como eu também expliquei um pouco mais cedo, né, o valor mensal que o governo federal repassa para os municípios, segundo na situação de Feira de Santana, varia de R$6 a R$20 por aluno, que é um valor muito pequeno para poder fornecer a merenda durante o mês. Então, o que é que o município fez? Para se atingir o valor de R$65 por mês para cada um dos 51 mil alunos da rede municipal, serão necessários 20 milhões. Né? Esse foi o pedido deles, que o Ministério Público concordou. Ou seja, enquanto durar a pandemia, o município teria 20 milhões disponível para distribuir mensalmente o valor de R$65 para cada aluno. Foi esse o cálculo que o município apresentou e o Ministério Público entendeu razoável, porque não era apenas 8% dos valores. A manifestação do Ministério Público nesse sentido já foi encaminhada à Justiça? Existe uma previsão de quando a Justiça deve se manifestar? Olha, o município lançou essa ação, tá, no final de maio, começo de junho. Houve, a princípio, uma negativa da medida liminar. O juiz entendeu que, de imediato, ele não iria autorizar. Logo depois, o Ministério Público se manifestou no sentido de concordar com o pleito do município. A gente está na fase agora de apresentação de defesa, né? O governo federal está se manifestando e eu imagino que dentro de algumas semanas, já visto que não há nenhuma necessidade de produção de provas, nem de ouvir testemunhas, eu imagino que dentro de algumas semanas o juiz federal, Feira de Santana, ele vai dar a decisão final sobre o caso. Tá certo. A gente espera que não seja muito demorada, não é? Essa decisão, até porque a fome é o tipo da coisa que não espera. Procurador da República Samir Nachef, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia. Nada, eu que agradeço. Tenham um bom dia a todos. A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 7:17 na Tarde FM.